Olá pessoal, eu sou o Pablo da Ars Ligatória Encadernação e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as lições preliminares de filosofia do professor Manuel Garcia Morente, que eu estou traduzindo, pretendo publicar nesse ano de 2025 agora, talvez no primeiro semestre. Mas como eu estou traduzindo, tem algumas obras, né, planejadas para traduzir, outras escritas originalmente em língua portuguesa para editar. Eu queria um feedback de vocês, queria saber se vocês conhecem essas lições preliminares de filosofia, o que vocês acham, quantos de vocês teriam interesse em uma nova edição. Mas antes, claro, deixa eu falar um pouco sobre essa obra, né? Uma obra publicada originalmente em 1938. Trata-se de lições dadas pelo professor espanhol Manuel Garcia Morente, que em meio à Guerra Civil Espanhola, na década de 30, foi parar na Argentina. Em 1937 ele deu esse curso na Universidade de Tucumã e em 1938 esse curso está aqui grafado, né, foi transcrito, né, em livro, se tornou livro, e o estilo, né, desse livro é o estilo bastante fiel, né, de transcrição das aulas. Portanto, o livro não foi lapidado para se tornar formalmente, né, capítulos de livro, mas de fato foi mantido o formato de lições, né, ou seja, num registro mais oralizado, em que o professor está falando com os alunos. Então o livro tem esse registro. E no final da década de 1950, início da década de 60, esse livro foi traduzido para a língua portuguesa, né, publicado pela editora Mestre Ju, e até muito pouco tempo atrás esse livro ainda era editado no Brasil, talvez ainda seja. O problema é que esse livro nunca passou, essa tradução, né, essa tradução existente no Brasil pela Mestre Ju, nunca passou por uma revisão de tradução. É uma tradução que tem problemas, né? É uma tradução que tem muitos problemas, é uma tradução truncada, né? Tem erros ali de revisão, tem cortes, tem trechos inteiros do livro que foram simplesmente suprimidos. Tem também o acréscimo de aulas que não foram ministradas pelo professor Morente, porque ele faleceu, acredito, em 1941, 1942, e aí depois um professor espanhol teria acrescentado ali algumas aulas, né, claro, nas edições posteriores, né, as edições posteriores a 1940 e pouco, 50 e pouco. Então a edição brasileira, e muitas vezes a edição brasileira ela não discrimina quais são de fato as aulas originais do professor Manuel Garcia Morente, quais são as aulas desse professor de sobrenome Saragüeta, se não me falha a memória. Tem também um capítulo que é do professor Garcia Morente, mas que não é uma aula desse curso, né, ministrado em Tucumã, na Argentina, mas sim um artigo que ele escreveu sobre Santo Tomás de Aquino. Então, ou seja, a edição brasileira é bastante confusa, não é? Ela traz um material, né, bastante assim, heterogêneo e, se não me engano, ela não explica ali, não discrimina de onde vem cada coisa. E essa razão que me levou a adquirir a primeira edição de 1938, que vocês podem ver aqui, tá pequenininho, mas aqui a data de publicação. Mas eu tenho aqui a primeira edição de 1938, né? O que me ajudou também a ter certeza, porque a verdade é que as outras edições feitas na Espanha desse livro e mesmo na Argentina pela editora Losada, só a primeira edição foi publicada pela própria gráfica ou editora da Universidade Nacional de Tucumã, né, pelo Departamento de Filosofia e Letras da época. Então, a partir da segunda edição, que é de 1939 e 1940, o livro já foi, confiado à edição pela editorial Losada, na Argentina, e é por essa editora que essa obra é reeditada até hoje, ou foi reeditada até pouco tempo atrás,
Tem uma edição também na Espanha, agora não me lembro a editora, existe uma edição até muito bacana dos anos, eu não lembro se 90, início de 2000, com uma introdução interessante do Julián Marías, etc. Bom, então o fato é que eu fui lá resgatar o formato original da obra para retraduzi-la de maneira cuidada e republicá-la no Brasil, porque é uma obra muito importante no estudo de filosofia, na introdução à filosofia para quem não está começando, digamos, a estudar, até para quem já tem uma certa experiência, porque eu tenho amigos que se formaram em filosofia, que são professores de filosofia, dão aula de filosofia em escola ou em seminário ou até na universidade, que sempre dizem, olha, eu me valho muito das lições desse livro para falar sobre determinados problemas filosóficos. De fato é uma obra fantástica. Então queria saber o que vocês acham desse livro. Quero saber primeiro se vocês conhecem, tá? E eu estou deixando aqui para vocês assistirem na íntegra. Coloquei em áudio e vídeo, né? Coloquei o texto e o áudio do primeiro capítulo inteiro que eu traduzi, né? Eu estava fazendo uma revisão dele ontem e aí eu falei, eu vou gravar esse vídeo, vou disponibilizar no canal para ver o que o pessoal acha. Também tenho assim, interesse em saber quantos de vocês aqui no canal conhecem essa obra, porque é uma obra que já foi muito conhecida, né? Mas eu não sei hoje, né, quantos de vocês conhecem essa obra, quantos de vocês têm interesse, né, por ela, uma vez que aqui é um canal basicamente de encadernação. Mas acredito também que vocês já estão se ambientando, acostumando com as publicações, as coisas editoriais que eu trago aqui, não só os manuais de encadernação, mas outras obras fora desse âmbito de encadernação e bibliofilia. Então eu queria saber, né, ter um retorno, um feedback de vocês, né, sobre o interesse de vocês nessa obra, é para saber se eu a publico agora nos próximos meses ou se eu privilegio outras publicações, porque de fato eu trabalho sozinho, então não tenho tempo para poder fazer tudo assim, então com a agilidade que eu gostaria. Então eu deixo para vocês aqui o primeiro capítulo, tá, integral dessas lições preliminares de filosofia e aguardo o feedback de vocês. Então, um abraço e boa companhia aí fiquem com a companhia do professor Manuel Garcia Morente, que de fato é o mestre no ensino da filosofia. Lição I. O conjunto da filosofia. A filosofia e sua vivência. Vamos iniciar o curso de introdução à filosofia colocando e tentando resolver algumas das principais questões desta disciplina. Vocês vieram a estas aulas comigo para fazer algo juntos. O que vamos fazer juntos? O tema diz: vamos fazer filosofia. A filosofia é, à primeira vista, algo que o homem faz, que o homem fez. A primeira coisa que devemos tentar então é definir esse fazer, que chamamos de filosofia. Devemos pelo menos dar um conceito geral da filosofia. E talvez tivesse de ser a tarefa desta primeira lição a de explicar e expor o que é filosofia. Mas isso é impossível. É absolutamente impossível dizer de antemão o que é filosofia. Não se pode definir a filosofia antes de fazê-la. Assim como nenhuma ciência ou disciplina podem ser definidas em geral, antes de se entrar diretamente no trabalho de fazê-las. Uma ciência, uma disciplina, qualquer fazer humano, só recebe seu conceito claro, sua noção precisa, quando o homem já dominou esse fazer.
Vocês só saberão o que é filosofia quando forem realmente filósofos. Portanto, não posso dizer a vocês o que é filosofia. Filosofia é o que vamos fazer juntos agora, durante este curso na Universidade Tucumã. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que a filosofia, mais do que qualquer outra disciplina, precisa ser vivida. Precisamos ter uma vivência dela. A palavra vivência foi introduzida no vocabulário espanhol pelos escritores da Revista de Ocidente como tradução para a palavra alemã, Erlebnis. Vivência significa o que realmente temos em nosso ser psíquico, o que estamos real e verdadeiramente sentindo, tendo na plenitude da palavra ter. Vou dar um exemplo para que compreendam bem o que é vivência. O exemplo não é meu, mas de Bergson. Uma pessoa pode estudar o mapa de Paris minuciosamente, estudá-lo muito bem, observando um por um os diferentes nomes das ruas, estudando suas direções. Em seguida pode estudar os monumentos que estão em cada rua, pode estudar as plantas arquitetônicas desses monumentos, conferir a coleção de fotografias no Museu do Louvre, uma a uma. Depois de ter estudado o mapa e os monumentos, este homem pode obter uma visão das perspectivas de Paris, por meio de uma série de fotografias tiradas de múltiplos pontos de vista. Dessa forma, ele pode vir a ter uma ideia regularmente clara, muito clara, claríssima, detalhadíssima de Paris. Essa ideia poderá ser cada vez mais aperfeiçoada à medida que os estudos desse homem se tornam cada vez mais minuciosos, mas sempre será uma mera ideia. Por outro lado, 20 minutos de caminhada por Paris são uma vivência. Entre uma caminhada de 20 minutos por uma rua de Paris e a mais extensa e meticulosa coleção de fotografias, há um abismo. Esta é uma mera ideia, uma representação, um conceito, uma elaboração intelectual, enquanto a outra é realmente colocar-se na presença do objeto, ou seja, vivê-lo, conviver com ele, tê-lo de maneira própria e real na vida. Não um conceito que o substitui, não a fotografia que o substitui, não um mapa, não o esquema que o substitui, mas o próprio objeto. Assim, o que vamos fazer é viver a filosofia. Para vivê-la é indispensável entrar nela como se entra em uma selva para explorá-la. Nesta primeira exploração, obviamente não viveremos a totalidade desse território que se chama filosofia. Caminharemos por algumas de suas avenidas. Entraremos em algumas de suas clareiras e suas florestas. Viveremos realmente alguns de seus problemas, mas outros talvez nem saberemos que existem. Poderemos ter alguma ideia,
algum esquema de outros problemas ou de todo o território filosófico. Assim como quando preparamos uma viagem temos uma ideia ou um esquema de antemão lendo Baedeker. Mas viver a realidade filosófica é algo que só podemos fazer em um certo número de questões e de certos pontos de vista. Com o passar dos anos, sendo vocês já viajantes do continente filosófico, mais experientes e mais velhos, suas vivências filosóficas serão mais abundantes. E então vocês poderão ter uma ideia cada vez mais clara, uma definição ou conceito cada vez mais claro da filosofia. De vez em quando nestas nossas viagens, nesta nossa peregrinação pelo território da filosofia, poderemos parar e fazer um balanço, passar em revista as experiências, as vivências que tivermos tido, e então seremos capazes de formular uma definição geral de filosofia com base nas vivências autênticas que tenhamos tido até então. Essa definição então fará sentido, estará plena de sentido, porque haverá dentro dela vivências pessoais nossas. Por outro lado, uma definição que possamos dar da filosofia antes de tê-la vivido não pode ter sentido, será ininteligível. Talvez pareça inteligível em seus termos, estará composta de palavras que oferecem um sentido, mas esse sentido não estará pleno da vivência real. Não terá para nós aquelas amplas ressonâncias de algo que tenhamos vivido e meditado por muito tempo. Definições filosóficas e vivências filosóficas. Assim, por exemplo, é possível reduzir os sistemas filosóficos de alguns grandes filósofos a uma ou duas fórmulas muito pregnantes, muito bem cunhadas. Mas o que essas fórmulas dizem àqueles que não percorreram as páginas dos livros desses filósofos? Se eu lhes disser, por exemplo, que o sistema de Hegel pode ser resumido na fórmula de que tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. É verdade que o sistema de Hegel pode ser resumido nessa fórmula. Também é verdade que essa fórmula tem um significado imediato e inteligível, que é a identificação do racional com o real, tanto colocando o racional como sujeito e o real como objeto, quanto invertendo os termos da proposição e colocando o real como sujeito e o racional como predicado. Mas apesar do sentido aparente e imediato dessa fórmula, e apesar do fato de que ela é realmente uma fórmula que expressa muito bem o conteúdo do sistema hegeliano, o que ela diz a vocês? Não diz nada. Não lhes diz nem mais nem menos do que o nome de uma cidade que vocês nunca viram ou o nome de uma rua pela qual nunca passaram. Se eu lhes disser que a Avenida Champs-Élysées está entre a Place de la Concorde e a Place de l'Étoile, vocês têm uma frase com um sentido.
mas dentro desse sentido vocês não conseguem colocar uma realidade autenticamente vivida por vocês. Por outro lado, se vocês começam a ler e a meditar os difíceis livros de Hegel, se põem a mergulhar e a nadar no mar sem fundo da lógica, da fenomenologia do espírito ou da filosofia da história universal, depois de algum tempo convivendo através da leitura com esses livros de Hegel, vocês vivem essa filosofia, esses caminhos secretos se fazem familiares para vocês, as diferentes deduções, os raciocínios pelos quais Hegel passa de uma afirmação para outra, de uma tese para outra, vocês também as percorreram pela mão do grande filósofo. E então, quando vocês as vivenciaram há algum tempo e ouvirem a fórmula, tudo que é racional é real e tudo que é real é racional, vocês preencherão essa fórmula com um conteúdo vital. E então, quando vocês as tiverem vivenciado há algum tempo e ouvirem a fórmula, tudo que é racional é real e tudo que é real é racional, vocês preencherão essa fórmula com um conteúdo vital, com algo que realmente vivenciaram. E essa fórmula adquirirá uma série de sentidos e ressonâncias infinitas que, dita pela primeira vez, não teria. Bem, se eu lhes desse alguma definição da filosofia agora, ou se me pusesse a discutir com vocês várias definições da filosofia, seria exatamente o mesmo que oferecer a fórmula do sistema hegeliano. Vocês não colocariam nenhuma vivência pessoal dentro dessa definição. É por isso que me abstenho de dar qualquer definição da filosofia. Só que repito, quando tivermos percorrido algum caminho, por menor que seja, dentro da própria filosofia, então poderemos, de vez em quando parar, voltar, recapitular as vivências obtidas e tentar alguma fórmula geral que recolha palpitantes de vida, aquelas representações realmente experimentadas por nós mesmos. Assim, estas lições preliminares de filosofia serão oferecidas ao modo de viagens exploratórias dentro do continente filosófico. Cada uma dessas viagens seguirá um caminho e explorará uma província. As demais serão objeto de outras viagens, de outras explorações. E pouco a pouco vocês sentirão como o círculo de problemas, o círculo de reflexões e meditações, algumas em voo amplo, outras meticulosas e, por assim dizer, microscópicas, constituem o corpo pulsante do que chamamos de filosofia. E a primeira viagem que vamos fazer será, por assim dizer, de avião, uma exploração panorâmica. Perguntemo-nos por um momento o que designa a palavra filosofia.
Sentido da palavra filosofia. A palavra filosofia tem de designar algo. Não vamos ver o que é esse algo designado pela palavra, mas simplesmente assinalá-lo, dizer, está aí. Evidentemente, todos vocês sabem o que significa a palavra filosofia em sua estrutura verbal. É composto pelas palavras gregas philo e sofia, que significam amor à sabedoria. Um filósofo é o amante da sabedoria. Mas esse significado dura por apenas um momento na história. Em Heródoto, em Tucídides, talvez nos pré-socráticos, de vez em quando, por um curto período de tempo, tem esse significado primitivo de amor à sabedoria. Imediatamente assume outro significado. Significa a própria sabedoria. De modo que já nos primeiros tempos da autêntica cultura grega, a filosofia significa não simples esforço ou simples amor à sabedoria, mas a própria sabedoria. E aqui já nos deparamos com o primeiro problema. Se a filosofia é o saber, que tipo de saber é o saber filosófico? Porque existem muitos tipos de saber. Há o saber que todos temos, sem ter aprendido ou refletido sobre nada. E há outro saber, que é o que adquirimos quando buscamos. Há um saber, pois, que temos sem tê-lo buscado, que encontramos sem tê-lo procurado, como Pascal encontrava a Deus sem procurá-lo. Mas há outro saber que só obtemos se o buscarmos, e que se não o buscarmos, não o temos. A filosofia antiga. Essa duplicidade de sentido na palavra saber responde à distinção entre a simples opinião e o conhecimento bem fundamentado racionalmente. Com essa distinção entre a opinião e o conhecimento fundamentado, Platão inicia sua filosofia. Ele distingue o que chama de doxa, opinião. A palavra doxa é encontrada no conhecido paradoxo, que é a opinião que se afasta da opinião corrente. E diante da opinião, que é o saber que temos sem tê-lo buscado, Platão coloca a episteme, a ciência, que é o saber que temos porque o buscamos. E então a filosofia não significa mais amor à sabedoria, nem o saber em geral, qualquer saber, mas significa aquele saber especial que temos, que adquirimos depois de tê-lo procurado metodicamente, por meio de um método, isto é, seguindo certos caminhos, aplicando certas funções mentais à investigação. Para Platão, o método da filosofia, no sentido do saber reflexivo que encontramos depois de o termos procurado intencionalmente, é a dialética. Isto é, quando não sabemos nada, ou que sabemos sem tê-lo buscado, como a opinião, isto é, um saber que não vale nada, quando não sabemos nada e queremos saber. Quando queremos acessar ou alcançar essa episteme, esse saber racional e reflexivo, temos de aplicar um método para encontrá-lo.
e Platão chama esse método de dialética. A dialética consiste em supor que o que queremos averiguar é isso ou aquilo, isto é, antecipar o saber que estamos buscando, mas imediatamente negar e discutir essa tese ou afirmação que fizemos e depurá-la em discussão. Ele chama, pois, de dialética esse método de autodiscussão, porque é uma espécie de diálogo consigo mesmo. E assim, supondo que as coisas são isso ou aquilo e depois discutindo essa suposição, a fim de substituí-la por uma melhor, acabamos chegando gradualmente a um conhecimento que resiste a toda crítica e a todas as discussões. E quando chegamos a um conhecimento que resiste às discussões dialogadas ou dialéticas, então temos o saber filosófico, a sabedoria autêntica, a episteme, como Platão a chama, a ciência. Com Platão é que a palavra filosofia adquire o sentido de saber racional, saber reflexivo, saber adquirido através do método dialético. A palavra filosofia tem o mesmo sentido no sucessor de Platão, Aristóteles. O que acontece é que Aristóteles é um grande espírito, que faz avançar extraordinariamente a riqueza dos conhecimentos adquiridos reflexivamente. E então a palavra filosofia já tem em Aristóteles o enorme volume de compreender em seu seio e designar a totalidade dos conhecimentos humanos. O homem conhece reflexivamente certas coisas depois de tê-las estudado e investigado. Todas as coisas que o homem conhece e os conhecimentos dessas coisas, todo esse conjunto do saber humano, Aristóteles designa com a palavra filosofia. E desde Aristóteles a palavra filosofia continuou a ser usada na história da cultura humana no sentido da totalidade do conhecimento humano. A filosofia então se distingue em diferentes partes. Na época de Aristóteles, a distinção ou distribuição corrente das partes da filosofia era lógica, física e ética. A lógica na época de Aristóteles era a parte da filosofia que estudava os meios de se adquirir o conhecimento. Os métodos para se chegar a conhecer o pensamento humano nas várias maneiras de que se vale para alcançar o conhecimento do ser das coisas. A palavra física designava a segunda parte da filosofia. A física era o conjunto de nosso saber acerca de todas as coisas, fossem elas quais fossem. Todas as coisas, e a alma humana entre elas, estavam dentro da física. É por isso que a psicologia para Aristóteles fazia parte da física, e a física, por sua vez, era a segunda parte da filosofia. E em terceiro lugar, a filosofia continha ética. A ética era o nome geral pelo qual se designava
A ética era o nome geral pelo qual se designavam na Grécia, na época de Aristóteles, todos os nossos conhecimentos acerca das atividades do homem, o que o homem é, o que o homem produz, o que não está na natureza, o que não faz parte da física, mas que o homem faz. O homem, por exemplo, faz o Estado, vai à guerra, tem família, é músico, poeta, pintor, escultor. Acima de tudo, ele é um escultor para os gregos. Pois Aristóteles entendia tudo isso sob o nome de ética, em que uma das subpartes era a política. Mas a palavra filosofia abarcava, repito, todo o corpo dos conhecimentos que o homem poderia alcançar. Era equivalente a saber racional. A filosofia na Idade Média segue esse sentido da palavra filosofia através da Idade Média, mas já no início desta, desprende-se daquele totum revolutum que é a filosofia, então uma série de investigações, de desquisições, de pensamentos que se separam do tronco da filosofia e constituem uma disciplina em separado. São todos os pensamentos, todo o conhecimento que temos sobre Deus, sejam obtidos pela luz natural ou recebidos pela revelação divina. Nosso conhecimento sobre Deus, qualquer que seja sua origem, é separado do resto do conhecimento e, portanto, constitui a teologia. Pode-se dizer, portanto, que o saber humano durante a Idade Média foi dividido em dois grandes setores: teologia e filosofia. Teologia são os conhecimentos sobre Deus, e filosofia, os conhecimentos humanos sobre as coisas da natureza. Segue nesta situação a palavra filosofia designando todo conhecimento, exceto de Deus. E foi assim até o século XVII. E ainda hoje existem no mundo alguns resíduos desse sentido totalitário da palavra filosofia. Por exemplo, no século XVII, o livro em que Isaac Newton expõe a teoria da gravitação universal, que é um livro de física, diríamos hoje, é intitulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, isto é, princípios matemáticos da filosofia natural. Ou seja, na época de Newton, a palavra filosofia ainda significava a mesma coisa que nos tempos da Idade Média ou na época de Aristóteles: a ciência total das coisas. Mas ainda hoje há um país, que é a Alemanha, onde as faculdades universitárias são as seguintes: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Filosofia. O que então é estudado sob o nome de Faculdade de Filosofia? Tudo que não é direito, nem medicina, nem teologia, ou seja, todo saber humano em geral. Na mesma faculdade, portanto, na Alemanha estudam-se a química, a física, as matemáticas, a ética, a psicologia, a metafísica e a ontologia.
de modo que aqui ainda há um resíduo do antigo sentido da palavra filosofia na distribuição das faculdades alemãs. Filosofia na Idade Moderna. Mas na realidade, a partir do século XVII, o imenso campo da filosofia começou a se dividir. As ciências particulares começam a sair do seio da filosofia, não apenas porque essas ciências vão se constituindo em torno de seu próprio objeto, seus próprios métodos e seu próprio progresso, mas também porque pouco a pouco os cultivadores também vão se especializando. Descartes ainda é ao mesmo tempo filósofo, matemático e físico. Leibniz ainda é ao mesmo tempo matemático, filósofo e físico. Eles ainda são espíritos enciclopédicos. Pode-se ainda dizer de Descartes e Leibniz como se diz de Aristóteles, o filósofo, no sentido de que a ciência abrange tudo que pode ser conhecido. Talvez algo semelhante ainda se possa dizer de Kant, embora Kant já não conhecesse toda a matemática que havia em seu tempo. Kant já não conhecia toda a física que havia em seu tempo, nem conhecia toda a biologia que havia em seu tempo. Já Kant não descobre nada no campo matemático, físico ou biológico, enquanto Descartes e Leibniz ainda descobrem novos teoremas em física e matemática. Mas a partir do século XVIII não resta nenhum espírito humano capaz de conter em uma única unidade a enciclopédia do saber humano. E assim a palavra filosofia não designa a enciclopédia do saber, pois dessa totalidade se foram separando a matemática por um lado, a física por outro, a química, a astronomia, etc. E o que é então a filosofia? Pois bem, a filosofia tem se circunscrito ao que resta depois de ter sido removido tudo isso. Se são retirados de todo o saber humano a matemática, a astronomia, a física, a química, etc., o que resta é isso a que chamamos filosofia. As disciplinas filosóficas. Portanto, há um processo de separação. As ciências particulares vão se constituindo com autonomia própria e limitando a extensão designada pela palavra filosofia. Outras ciências vão saindo, e então o que resta? Atualmente, de forma provisória e muito flutuante, podemos enumerar as disciplinas incluídas na palavra filosofia da seguinte forma: diremos que a filosofia inclui a ontologia, ou seja, a reflexão sobre objetos em geral, e como uma das partes da ontologia está a metafísica. Ela também compreende a lógica, a teoria do conhecimento, a ética, a estética, a filosofia da religião, e compreende ou não empreende, não sabemos. Psicologia e sociologia, pois a psicologia
Ela também compreende a lógica, a teoria do conhecimento, a ética, a estética, a filosofia da religião, e compreende ou não compreende, não sabemos. Psicologia e sociologia. A psicologia e a sociologia, pois a psicologia e a sociologia estão precisamente neste momento a ponto de se separarem da filosofia. Ainda existem psicólogos que querem manter a psicologia dentro da filosofia, mas já há muitos psicólogos, e não dos piores, que querem constituí-la como uma ciência à parte e independente. Bem, a mesma coisa acontece com a sociologia. Auguste Comte que deu um nome a essa ciência, e ao fazê-lo, como diz Fausto, deu-lhe vida. Ainda considera a sociologia o conteúdo de maior desenvolvimento e florescimento da filosofia positiva. Mas outros sociólogos já a constituem como uma ciência à parte. Há discussão. Não vamos resolver essa discussão por enquanto, e então diremos que, em geral, todas as disciplinas e estudos que enumerei, ontologia, metafísica, lógica, teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia da religião, psicologia e sociologia, fazem parte e constituem as várias províncias do território filosófico. Podemos nos perguntar o que é em comum nessas disciplinas que acabei de listar, o que é comum nelas que as contém dentro do escopo designado pela palavra filosofia. O que tem em comum para que sejam todas partes da filosofia? O primeiro e mais importante que tem em comum é que todas são o resíduo desse processo histórico de desintegração. A história pulverizou o antigo significado da palavra filosofia. A história eliminou do continente filosófico as ciências particulares. O que restou é a filosofia. Esse fato histórico por si só é muito importante. É já uma afinidade extraordinária que essas disciplinas mantêm entre si, por serem os resíduos desse processo de desintegração do antigo sentido da palavra filosofia. Mas entremos mais no problema. Por que essas disciplinas permaneceram dentro da filosofia? Vou responder a esta pergunta de uma forma muito filosófica, que consiste em inverter a questão. Da mesma forma que Bergson disse muitas vezes que uma das técnicas para definir o caráter de uma pessoa não só consiste em listar o que ela prefere, mas também e sobretudo listar o que ela não prefere. Da mesma forma, em vez de perguntar por que essas disciplinas sobreviveram filosoficamente, vamos perguntar por que as outras não sobreviveram. Em vez de perguntar por que a lógica e a teoria do conhecimento e a metafísica estão na filosofia, vamos perguntar por que a matemática, a física, a química e o resto se separaram.
E se nos perguntarmos por que se separaram, chegamos ao seguinte: uma ciência se desprendeu do velho tronco da filosofia quando conseguiu circunscrever uma parte no imenso campo da realidade, definindo-a perfeitamente e dedicando sua atenção exclusivamente a essa parte, a esse aspecto da realidade. As ciências e a filosofia. Assim, por exemplo, o número e a figura pertencem à realidade. As coisas são 2, 3, 4, 5, 6, 1000 ou 2000. As coisas são triângulos, quadrados, esferas. Mas a partir do momento em que o ser número, ou ser figura, é separado dos objetos que o são e a numerosidade e a figura, independentemente do objeto que as possua, são convertidas no termo do pensamento. Quando esse pedaço da realidade é circunscrito e uma atenção especial é dedicada a ele, a matemática se constitui como uma ciência independente e se separa da filosofia. Se então outra parte da realidade, como todos os corpos materiais, em suas relações entre si, se destaca como um objeto preciso de investigação, então se constitui a ciência física. Quando os corpos em sua constituição íntima, em sua síntese de elementos, também se destacam como objetos de investigação, constitui-se a química. Quando a vida dos seres vivos, animais e plantas, é circunscrita e separada do resto das coisas que são, e o estudo e o olhar se voltam para ela. E o estudo e o olhar se voltam para ela, então se constitui a biologia. O que aconteceu? Pois aconteceu que grandes setores do ser em geral, grandes setores da realidade, se constituíram em províncias. E por que se constituíram como províncias? Foi precisamente porque passaram a prescindir do resto, porque se especializaram deliberadamente, porque renunciaram deliberadamente a ter o caráter de objetos totais. Em outras palavras, uma ciência deixa a filosofia quando renuncia a considerar seu objeto desde um ponto de vista universal e totalitário. A ontologia não recorta um pedaço da realidade para estudá-lo em separado, esquecendo o resto, mas tem como objeto a totalidade do ser. A metafísica também faz parte da ontologia. A teoria do conhecimento se refere a todo conhecimento de todo ser. Assim, se pararmos um pouco agora, se nos detivermos em nosso caminho e fizermos o que eu lhes dizia no início, uma tentativa de definição da filosofia,
Ainda que rapidamente poderíamos dizer o seguinte, e agora vamos dizê-lo com vivência plena. A filosofia é a ciência dos objetos tomados desde o ponto de vista da totalidade, enquanto as ciências particulares são os setores parciais do ser, províncias recortadas dentro do continente total do ser. A filosofia será, portanto, neste primeiro esboço de definição, certamente falsa, certamente esquemática, mas que agora faz sentido para nós, a disciplina que considera seu objeto sempre do ponto de vista universal e totalitário, enquanto qualquer outra disciplina que não seja a filosofia o considera de um ponto de vista parcial e derivado. As partes da filosofia. E assim poderemos tirar dessa pequena investigação a que chegamos em nossa primeira exploração panorâmica uma divisão da filosofia que nos sirva de guia para nossas viagens sucessivas. Por enquanto, dizemos que a filosofia é o estudo de tudo aquilo que é objeto de conhecimento universal e totalitário. Bem, de acordo com isso, a filosofia poderá ser dividida em dois grandes capítulos, em duas grandes ciências. Um primeiro capítulo ou zona que chamaremos de ontologia, onde a filosofia será o estudo dos objetos, todos os objetos, qualquer objeto, seja qual for, e um segundo capítulo, no qual a filosofia será o estudo do conhecimento dos objetos. De que conhecimento? De todo conhecimento, de qualquer conhecimento. Teremos assim uma divisão da filosofia em duas partes. Primeiro, ontologia, ou teoria dos objetos conhecidos e cognoscíveis. Segundo, gnoseologia, palavra grega que vem de gnosis, que significa sabedoria, saber, e que será o estudo do conhecimento dos objetos. Distinguindo entre o objeto e o conhecimento dele, teremos esses dois grandes capítulos da filosofia. Mas vocês me dirão, no início da lição, ouvimos falar sobre uma disciplina filosófica de que agora, repentinamente, nada mais foi dito. Ouvimos falar de ética, estética, filosofia da religião, psicologia, sociologia. Elas já saíram do tronco da filosofia? Por que o Senhor não fala sobre elas? De fato, ainda dentro do tronco da filosofia, os filósofos atuais se ocupam dessas disciplinas. Mas em comparação com as duas fundamentais que acabei de citar, ontologia e gnoseologia, advertem vocês já de que nessas disciplinas há uma certa tendência a se particularizar o objeto. A ética não lida com todos os objetos pensáveis em geral, mas apenas com a ação humana, ou os valores éticos. A estética não trata de todos os objetos pensáveis em geral. Trata da atividade produtora da arte, da beleza e dos valores estéticos.
A filosofia da religião também circunscreve seu objeto. A psicologia e a sociologia ainda mais. Assim, essas ciências já estão deixando a filosofia. Porque elas ainda não deixaram a filosofia. Porque os objetos a que se referem são objetos que não são fáceis de recortar dentro do âmbito da realidade. Não são fáceis de se recortar porque estão intimamente ligados ao que os objetos em geral e totalitariamente são. E estando ligadas a esses objetos, as soluções que são dadas aos problemas propriamente filosóficos da ontologia e da gnoseologia repercutem nessas elucubrações que chamamos de ética, estética, filosofia da religião, psicologia e sociologia. E uma vez que elas têm um impacto sobre elas, a estrutura dessas disciplinas depende intimamente da posição que assumamos em relação aos grandes problemas fundamentais da totalidade do ser. É por isso que elas ainda estão embutidas na filosofia, mas já se encontram na periferia. Repito, já se discute sobre se a psicologia é ou não uma disciplina filosófica. Já se discute se a sociologia o é, em breve será discutido se a ética o é, e amanhã não. Já há esteticistas que discutem se a estética é filosofia e que pretendem transformá-la em uma teoria da arte independente da filosofia. Como vocês podem ver, a partir dessa primeira exploração do continente filosófico, ganhamos uma visão histórica geral. Vimos como a filosofia começa por designar a totalidade do saber humano, e como dela se separam e se desprendem as ciências particulares que saem do tronco comum porque aspiram à particularidade, à especialização, a recortar um pedaço de ser dentro do âmbito da realidade. Assim, permanece no tronco da filosofia aquelas disciplinas do ser em geral que chamamos de ontologia e a do conhecimento em geral que chamamos de gnoseologia. Nosso curso, então, terá um caminho muito natural. Nossas jornadas consistirão em um passeio pela ontologia, para que vejamos o que é, em que consiste, como se pode falar sobre o ser em geral. Um passeio pela gnoseologia, para que vejamos o que é a teoria do conhecer em geral, e depois algumas pequenas excursões por essas ciências que estão nos deixando, que estão pedindo permissão para sair, e eu, de minha parte, dou-lhes minha permissão com muita facilidade. A ética, a estética, a psicologia e a sociologia. Mas antes de entrar no primeiro estudo que faremos da ontologia ou metafísica, vamos tratar, na próxima lição deste curso, de como devemos fazer para filosofar. Isto é, do método da filosofia.